Imagine por um instante que exista uma força imperceptível, mais potente do que qualquer curso de estratégia, mais poderosa do que qualquer técnica de vendas e mais transformadora do que qualquer manual de desenvolvimento pessoal. Uma força que não apenas modifica circunstâncias externas, mas que altera por completo o curso da sua vida. Essa força tem um nome: fé. Mas não estou falando de uma fé superficial que se resume a repetir palavras sem crer de verdade. Estou falando da fé vibrante, da fé que desloca montanhas, da fé que transforma o impossível em inevitável. Se você está aqui agora, ouvindo estas palavras, não é obra do acaso. Talvez você pense que clicou neste vídeo por curiosidade, mas a verdade é que existem momentos em que Deus decide intervir e colocar diante de nós exatamente o que precisamos escutar. E se você está escutando isso, é porque chegou a sua hora. Chegou a hora de despertar. Você já percebeu que certas pessoas parecem viver em um estado constante de milagre? Enquanto alguns se esforçam por anos para sair do lugar, elas veem portas se abrindo de repente, oportunidades surgindo em instantes inesperados, problemas se resolvendo de maneiras inexplicáveis. A impressão que dá é que existe uma força invisível conduzindo os fios da vida delas. Qual é a diferença? Não é sorte, não é talento, não são conexões secretas, é fé aplicada. É quando a pessoa decide colocar Deus em primeiro lugar, acima de qualquer método ou estratégia. E algo sobrenatural começa a acontecer. Quando você age a partir da fé, é como se o próprio universo conspirasse a seu favor. Recursos aparecem, caminhos se iluminam, pessoas surgem no momento exato. É como se Deus dissesse: agora que você realmente confia em mim, posso operar por seu intermédio. Esta não é apenas uma ideia atraente para motivar. Isso é uma lei espiritual em ação. Quem coloca a fé acima de tudo vive cercado de milagres diários, enquanto quem a deixa em segundo plano permanece preso na mesma rotina de frustração. Mas por que a maioria nunca vivencia esse poder? Por que tantas pessoas levam uma vida mediana, cheia de ansiedade e desespero, quando Deus tem planos extraordinários para elas? A resposta é simples: prioridades equivocadas. Colocamos o método antes da oração, a estratégia antes da confiança, a ação antes da entrega a Deus. E o resultado disso é uma vida árdua, como remar contra a maré. Queremos controlar tudo com nossas mãos, mas nos esquecemos de que existe um poder maior guiando o processo. Quando a fé vem em primeiro lugar, o caminho se torna mais claro. É como dirigir à noite com os faróis apagados. Você até consegue avançar alguns metros, mas não sabe para onde está indo e corre o risco de se perder ou colidir. A fé acende os faróis da sua vida. Você começa a enxergar além da escuridão, os obstáculos ficam visíveis, os desvios são revelados, e Deus passa a ser o GPS que guia cada passo em direção ao seu destino. E o mais notável é que o tempo não para. Enquanto você fica buscando a próxima técnica, o próximo curso, a fórmula que vai transformar tudo, sua vida continua a mesma, dia após dia. Napoleão Hill dizia que a procrastinação é o cemitério dos sonhos, e ele estava certo. Cada dia sem fé é um dia em que você abre mão de bênçãos que já estavam reservadas para você. Quantas oportunidades você já deixou escapar por medo, por dúvida ou por querer ter todas as respostas antes de agir? A verdade é dura, mas libertadora. Pessoas de sucesso começam com fé, mesmo quando não têm todos os detalhes. Elas acreditam antes de ver, justamente por isso, acabam vendo. Já os que vivem paralisados esperam a estrada inteira se revelar, mas nunca dão o primeiro passo. O resultado é uma vida de frustração, de sonhos adiados e talentos não utilizados. Agora, a pergunta que você precisa se fazer é: até quando você vai esperar? Até quando vai tentar resolver tudo com sua própria força, quando Deus já está pronto para abrir as portas que você não consegue abrir sozinho? Quando você decide colocar a fé em primeiro lugar, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. É como se um peso caísse dos seus ombros. A ansiedade diminui, a pressa perde a força, e pela primeira vez você entende que não está lutando sozinho. É Deus quem está movendo as peças. É Ele quem abre as portas. É Ele quem prepara os encontros certos. E o que antes parecia inalcançável, de repente se torna apenas uma questão de tempo. Mas atenção, fé não é esperar sentado que o milagre caia no seu colo. Fé é acreditar tanto no resultado que você começa a agir como se ele já fosse realidade. É viver hoje como quem já recebeu aquilo que pediu. É levantar da cama com a certeza de que a vitória já foi decretada, mesmo quando os sinais ainda parecem desfavoráveis. Napoleão Hill descobriu que essa é a chave que distingue vencedores de fracassados. Enquanto uns se afundam em desculpas e justificativas, os que escolhem a fé decidem avançar,
mesmo sem ter todas as respostas. Eles sabem que cada passo dado no escuro é iluminado pelo próximo. Eles não precisam ver a escada inteira, apenas o primeiro degrau. E talvez agora você esteja pensando, mas eu já tentei acreditar e nada mudou. É aí que está o segredo. A fé não se alimenta do que você vê, mas do que você crê, apesar de não ver. Cada desafio que aparece não é uma prova de que Deus te abandonou, mas sim uma oportunidade para sua fé se fortalecer. Como um músculo que só fica forte com resistência, a fé só se fortalece quando você escolhe acreditar mesmo diante das dificuldades. E deixe-me ser sincero com você. Se este conteúdo já está tocando a sua vida de alguma forma, se ele está despertando algo dentro de você, aproveite este momento. Se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda não só a mim, mas faz o YouTube levar essa mensagem para muito mais pessoas que precisam ouvir isso agora. A fé aplicada não é uma teoria bonita ou um discurso religioso. É uma lei espiritual que já transformou a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Pense em Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Ele não continuou porque era teimoso, mas porque acreditava com tanta certeza que a luz já existia, que cada tentativa o aproximava do resultado inevitável. Henry Ford, que começou sua empresa sem dinheiro, sem estrutura e com todos dizendo que era impossível. O que ele tinha? Apenas fé inabalável de que Deus colocaria os recursos certos no caminho. E foi exatamente o que aconteceu. Investidores surgiram, soluções apareceram, portas se abriram. Não foi coincidência, foi fé aplicada em ação. E é isso que eu quero que você compreenda. Quando a sua visão se alinha com os propósitos de Deus, não existe obstáculo capaz de te deter. O que parece fracasso é apenas redirecionamento. O que parece demora é preparação. O que parece impossível é apenas uma oportunidade para o sobrenatural se manifestar. Você já parou para pensar que muitas vezes o que você chama de fracasso pode ser, na verdade, um livramento? Quantas vezes você pediu algo a Deus, não recebeu, ficou frustrado e depois percebeu que se tivesse dado certo teria sido um desastre na sua vida? Pois é. O que você chama de fracasso, Deus chama de livramento. O que parece demora, Ele chama de preparação. O que é uma porta fechada, Ele chama de proteção. Napoleão Hill aprendeu isso com as mentes mais brilhantes da história. Para quem vive pela fé, não existe fracasso. Existe apenas direção ou redirecionamento. Quando uma oração não é respondida da forma que você esperava, não significa que Deus disse não. Muitas vezes Ele está dizendo, espere, eu tenho algo maior. Veja a história de Steve Jobs. Ele foi demitido da própria empresa, a Apple, que ele mesmo tinha fundado. Isso parecia o fim, mas aquele momento que muitos chamaram de fracasso foi justamente o ponto de virada. Ele criou a Pixar, revolucionou o cinema e depois voltou para a Apple, mais preparado do que nunca. Aquilo que parecia tragédia era, na verdade, a mão de Deus reorganizando tudo para levá-lo ainda mais longe. E aqui está o que você precisa entender. A opinião das pessoas não pode ter mais peso do que a voz de Deus na sua vida. Muitos vão rir dos seus sonhos, vão te chamar de louco, vão dizer que não faz sentido acreditar quando tudo parece contrário. Mas é justamente nesse momento que a fé mostra a sua verdadeira força. Grandes conquistas sempre começam com grandes sonhos ridicularizados por mentes pequenas. Se você realmente deseja viver o extraordinário, precisa se proteger contra o riso, contra a crítica, contra a dúvida dos outros. Porque a fé não depende da aprovação de ninguém. Ela é uma decisão interna. É você olhando para o alto e dizendo, Deus, eu confio em Ti, mesmo que ninguém mais acredite. E quando você decide viver dessa forma, algo muda dentro de você. O medo perde espaço, a insegurança perde força. E de repente você percebe que não precisa mais controlar tudo. Você só precisa dar o primeiro passo e deixar que Deus revele o próximo. É assim que os milagres acontecem, um passo de cada vez, sempre guiado por uma certeza interior que nada nem ninguém pode apagar. E talvez você esteja ouvindo isso e sentindo algo diferente no coração, como se fosse um chamado. E sabe por quê? Porque é exatamente isso. Não é coincidência você estar aqui. Existe um propósito maior te trazendo até essas palavras. Você foi criado para algo muito maior do que a vida comum que tenta te prender. Não aceite viver pequeno quando Deus te chamou para o extraordinário. Não aceite sobreviver quando Ele te chamou para prosperar. Não aceite andar em círculos quando existe um destino grandioso preparado para você. A única chave que abre essa porta é a fé. A fé verdadeira não é acreditar em algo distante, é agir como se a promessa já fosse realidade.
O erro da maioria é orar pedindo e continuar agindo como se nada fosse mudar. Deus não responde a palavras vazias, ele responde a convicções. Napoleão Hill dizia que o sucesso começa na mente. Antes de qualquer conquista material, primeiro é preciso ver, sentir e acreditar dentro de si. Pense em Thomas Edison. Antes de a lâmpada iluminar o mundo, ela já iluminava sua imaginação. Ele tentou milhares de vezes e fracassou? Não. Ele apenas descobriu milhares de maneiras que não funcionavam. A diferença é que sua fé era tão inabalável que o fracasso não tinha poder sobre ele. Agora imagine se ele tivesse desistido na tentativa número 509.999. O mundo estaria no escuro até hoje. O que isso nos ensina? Que a fé não é sobre velocidade, mas sobre persistência. Cada não, cada porta fechada, cada silêncio é apenas um convite para continuar acreditando. Porque quem crê de verdade não desiste, apenas ajusta a rota e segue em frente. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você já tenha tentado várias vezes, está cansado, frustrado, achando que não nasceu para vencer. Mas eu preciso te dizer algo, não é o fim. Essa resistência que você sente não é para te parar, é para te fortalecer. Deus não está testando sua fé. Ele está expandindo sua capacidade de receber algo muito maior. É como um músculo, só cresce quando é colocado à prova. Pare e reflita. Quantas vezes você deixou de tentar porque queria ver todo o caminho de uma vez? A verdade é que Deus nunca revela tudo. Ele mostra apenas o próximo passo. E se você não der esse primeiro, o resto nunca vai aparecer. É como atravessar uma estrada escura. Os faróis do carro não iluminam o caminho inteiro, apenas alguns metros. Mas se você não começar a dirigir, nunca chegará ao destino. O mesmo acontece com seus sonhos. Você não precisa ver todos os detalhes. Você só precisa acreditar o suficiente para dar o primeiro passo. Porque é nesse momento que a vida muda, é nesse instante que o invisível começa a trabalhar a seu favor. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Se você não colocar a fé em primeiro lugar, nada vai mudar. Não importa quantos cursos você faça, quantas técnicas aprenda, quantos planos elabore, sem fé tudo se torna um fardo. Mas com fé, até os maiores obstáculos se transformam em degraus para o sucesso. Sabe o que mais paralisa as pessoas? Não é a falta de talento, nem a falta de oportunidade, é a falta de fé. Porque quando a fé fraqueja, até as maiores habilidades perdem o brilho. Já percebeu como alguém cheio de confiança parece ter uma força invisível abrindo o caminho? Isso não é coincidência, é uma lei espiritual em movimento. Quem acredita de verdade atrai, magnetiza e manifesta. Napoleão Hill costumava dizer que a fé é o ponto de partida de toda conquista. Pense nisso. Antes de qualquer império ser construído, antes de qualquer invenção mudar o mundo, antes de qualquer vitória ser celebrada, houve um momento silencioso em que alguém escolheu acreditar. E talvez seja isso que está faltando na sua vida, aquele instante de decisão em que você olha para cima e declara, eu confio mesmo sem ver. Porque a verdade é simples. Quem espera as condições perfeitas nunca começa. Quem espera ter todas as respostas nunca dá o primeiro passo. E quem nunca dá o primeiro passo, nunca vive o extraordinário. Fé é caminhar mesmo sem mapa. É mergulhar mesmo sem ver o fundo. É plantar mesmo sem sinais de chuva. E olha, eu sei que você já passou por dias difíceis, momentos em que parecia que nada fazia sentido, situações que tiraram o seu sono e fizeram você pensar em desistir. Mas é justamente nesses momentos que Deus mais se aproxima. É quando você chega ao limite que o sobrenatural se manifesta. É quando não há mais saída humana que a mão divina abre caminhos que ninguém poderia abrir. Pense nas portas que já se fecharam na sua vida. Talvez relacionamentos que não deram certo, negócios que fracassaram, oportunidades que escaparam das suas mãos. Tudo isso, por mais doloroso que tenha sido, não foi o fim. Foi apenas a preparação. Foi o terreno sendo limpo para algo maior. Porque Deus não retira nada sem a intenção de colocar algo infinitamente melhor no lugar. E aqui está a chave. Fé não é acreditar que tudo vai ser fácil. Fé é acreditar que, mesmo quando tudo parece difícil, você vai vencer, que cada desafio carrega dentro dele a semente de um milagre, que cada não que você recebe te aproxima do sim que realmente importa. Então, respire fundo agora e se pergunte, até quando você vai adiar a vida que nasceu para viver? Até quando vai aceitar menos do que o extraordinário que já está reservado para você? A única coisa que te separa desse destino grandioso é a decisão de acreditar de verdade. E quando você fizer essa escolha, não haverá limites,
não haverá barreiras que resistam, não haverá dúvidas capazes de te parar, porque Deus sempre honra a fé que se move. Sempre. Chegamos até aqui juntos e talvez você esteja sentindo o coração mais leve, uma esperança reacendida, uma chama que parecia apagada voltando a brilhar dentro de você. Isso não é apenas emoção, isso é a fé sendo despertada. É a voz de Deus sussurrando ao seu espírito: filho, filha, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive aqui esperando você confiar em mim de verdade. Eu quero que você entenda. Nada na sua vida foi em vão. Cada lágrima que você derramou, cada noite sem dormir, cada silêncio que parecia vazio, tudo foi preparação. Porque o ouro só se purifica no fogo e a sua fé está sendo lapidada para que você possa carregar bênçãos ainda maiores. E eu te digo mais, quando você finalmente escolhe colocar Deus em primeiro lugar, não existe impossível. Aquilo que antes parecia inalcançável começa a se tornar inevitável. Portas que estavam fechadas há anos começam a se abrir. Pessoas que você precisava conhecer surgem no momento exato. Oportunidades que você achava perdidas voltam para suas mãos de forma inexplicável. Isso não é acaso. Isso é fé em ação. E olha, se este conteúdo está fazendo sentido para você, se está te fortalecendo e renovando a sua esperança, eu te peço algo de coração. Se ainda não curtiu, deixe o like e se inscreva no canal. Agora, isso não é só para me ajudar, é para que o YouTube entenda que essa mensagem precisa alcançar mais vidas que estão esperando exatamente essa palavra hoje. Agora, imagine sua vida daqui a um ano se você realmente decidir viver pela fé a partir de hoje. Imagine seus sonhos começando a se concretizar. Imagine sua família restaurada, suas finanças transformadas, sua saúde renovada, seu propósito clareado. Isso não é fantasia, é promessa. É o que acontece quando você deixa de caminhar sozinho e passa a andar de mãos dadas com Deus. E lembre-se, fé não é sentir, fé é decidir. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, você pode escolher acreditar. Você pode levantar todos os dias e dizer: eu confio porque sei em quem tenho crido. E quando essa decisão se torna estilo de vida, o céu inteiro se move a seu favor. O que eu quero é que você nunca mais esqueça disso. Deus acredita em você. Ele acreditou tanto que te deu sonhos grandes demais para caberem só em você. Porque esses sonhos não são só para você, são para impactar o mundo através da sua vida. Agora é a sua vez. A decisão está diante de você. Continuar vivendo preso ao mesmo ciclo de dúvidas e limitações ou dar o passo de fé que vai transformar absolutamente tudo. E eu sei qual é a escolha certa, porque não foi por acaso que você chegou até aqui. E agora eu te faço um convite final. Para selar essa decisão e torná-la um ato de coragem, escreva aqui nos comentários a frase: minha fé move montanhas. Escreva com convicção e sinta o poder dessa certeza. Deixe sua voz declarar sua vitória e veja o impossível começar a se mover na sua vida. Eu acredito de todo o coração que este vídeo não foi apenas mais um conteúdo que você assistiu. Ele foi um divisor de águas, um marco no seu caminho. E daqui a algum tempo, quando olhar para trás, você vai perceber com clareza: foi aqui que tudo começou.